Minha prima me acusou de algo horrível porque eu não a levei para uma festa e agora que sabem a verdade acham que eu devo perdoá-la porque ela é uma menina, mas eu prefiro que todos recebam o que merecem. Não sou um grande escritor nem comunicador, então tenha paciência comigo. Honestamente, ainda estou tão bravo com tudo isso que tenho dificuldade em colocar meus pensamentos em palavras. Se isso soar desordenado ou disperso, me desculpe, estou apenas tentando desabafar e não ganhar um concurso de redação. Algumas semanas atrás minha vida virou de cabeça para baixo por causa de uma mentira. Eu revivi aquela noite centenas de vezes desde então porque se não tivesse acontecido minha vida seria muito diferente agora, mas não havia nada que eu pudesse ter feito. Então, estou no meio desse dilema por causa da minha prima. Ainda me enfurece pensar nisso. Tudo começou quando meu tio e minha tia pediram a mim e a minha irmã Emma que cuidássemos da minha prima Lana de 16 anos. Cuidar parece uma palavra estranha para usar com uma adolescente, mas eles não confiavam em deixá-la sozinha em casa enquanto iam a um evento fora da cidade. Eu não estava muito entusiasmado, mas Emma concordou. Então o que eu podia fazer? Dizer não e parecer um idiota? Lana chegou de péssimo humor, furiosa porque seus pais não a deixaram ir a uma festa que suas amigas estavam organizando. Ela mal me dirigiu a palavra quando chegou, apenas jogou suas coisas no chão e se grudou no telefone. Eu já estava farto, mas pensei que enquanto ela não causasse problemas seria uma noite tranquila. Bem, vocês já sabem que não foi isso que aconteceu naquela noite. Lana agiu como se o mundo girasse em torno dela. Ela não parava de reclamar com a Emma sobre como seus pais eram rigorosos e como não confiavam nela, apesar de ela ser praticamente uma adulta. Emma tentou acalmá-la se oferecendo para pedir pizza ou colocar um filme, mas nada conseguiu melhorar o humor de Lana. Eu mantive distância, não queria me envolver em drama adolescente, fiquei no meu quarto trabalhando em um projeto da faculdade enquanto Emma tentava, e falhava, em manter Lana entretida. Mas Lana não estava apenas de mau humor, ela estava tramando algo. Naquele momento eu não sabia, mas todas as suas reclamações sobre perder a festa não eram apenas desabafos. Ela tinha um plano. Por volta da 1h30 da manhã eu acordei com o rangido da porta do meu quarto se abrindo. No começo pensei que era Emma precisando de algo, mas não era. Era Lana parada na porta com os braços cruzados parecendo irritada como se eu tivesse arruinado a noite dela. O que foi? Perguntei ainda meio dormindo. Ela foi direto ao ponto e disse que queria que eu a levasse para a casa da amiga dela. Aparentemente suas amigas ainda estavam na festa e ela não queria perder. Era madrugada. Quem diabos pede carona para uma festa a 1h30 da manhã? Eu disse a ela que não, sem rodeios, sem discussão. Eu não ia sair da cama para levá-la a lugar nenhum, muito menos para uma festa que seus pais especificamente disseram que ela não podia ir. Ela era minha responsabilidade e eu não ia estragar tudo. Mas Lana não aceitou um não como resposta. Ela começou a dizer o quão injusto era e como todos a tratavam como uma criança. Eu podia notar que ela estava tentando me fazer sentir culpado, mas eu não ia ceder. Eu apenas repetia para ela voltar para a cama. Depois de alguns minutos ela ficou com raiva. Começou a me chamar de idiota e a dizer que eu estava arruinando a vida dela. Sabe, as coisas que adolescentes costumam dizer, o que eu sei muito bem porque já fui um. Eu estava exausto, irritado e simplesmente farto da conversa. Então eu disse: não é problema meu. Me virei e fechei os olhos. Finalmente ela saiu do meu quarto batendo os pés. Naquele momento pensei que era tudo. Imaginei que ela iria chorar até dormir ou mandar mensagens para as amigas reclamando de como a vida era injusta. Eu não tinha ideia de que ela estava prestes a arruinar minha vida. Dormi bem depois disso, nem pensei duas vezes na nossa discussão. Não era a primeira vez que Lana agia como uma pirralha egoísta, mas quando acordei na manhã seguinte tudo era diferente. A primeira coisa que notei foi meu telefone explodindo com notificações, chamadas perdidas, mensagens de texto e mensagens de voz dos meus pais, Emma e até do meu tio. Todas as mensagens eram vagas, mas o tom era de raiva. Pensei que algo tinha acontecido com Lana, talvez ela tivesse fugido ou sido pega tentando fazer isso, mas então percebi que Emma e Lana não estavam em casa. A casa estava estranhamente silenciosa. Não tive muito tempo para processar porque por volta das 11 da manhã ouvi batidas na porta principal. Eram meus pais e eles estavam furiosos. Quando abri a porta percebi imediatamente que algo estava muito errado. Minha mãe parecia furiosa com os olhos vermelhos como se tivesse chorado, e meu pai tinha aquela expressão fria e desapontada. Mal tive a chance de dizer algo antes de eles começarem a me atacar, nem me deram contexto no início. Eram só perguntas atrás de perguntas em alta velocidade. Minha mãe não parava de perguntar: como você pôde fazer isso? O que você estava pensando? Enquanto meu pai apenas balançava a cabeça. Parecia que eu estava entrando em um pesadelo porque não fazia ideia do que estavam falando. Finalmente consegui interromper e perguntei: o que diabos está acontecendo? Foi então que minha mãe soltou a bomba. Lana tinha contado aos pais que eu tinha feito algo inapropriado com ela enquanto estava em nossa casa. Era tão ridículo que diziam que parecia irreal. Continuei perguntando: o que ela disse que eu fiz? E minha mãe só repetia: ela tem 16 anos, você sabe o quão sério isso é? Meu pai me disse para parar de me fazer de bobo e que eles mereciam uma explicação. Tentei contar minha versão. Expliquei que a única interação que tive com Lana naquela noite foi quando ela entrou no meu quarto às 1h30 da madrugada e exigiu que eu a levasse a uma festa. Eu disse que me recusei. Voltei a dormir, e que isso foi tudo. Mas eles não estavam ouvindo. Minha mãe estava convencida de que eu estava mentindo e meu pai disse que precisavam verificar as coisas. Eles começaram a vasculhar meu quarto revirando gavetas e mexendo nas minhas coisas como se fossem
detetives procurando provas. Minha mãe até pegou meu laptop e meu celular dizendo que precisava revisar tudo. Fiquei parado ali em estado de choque. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Meus próprios pais, as pessoas que me conheciam a vida toda, achavam que eu era capaz de algo tão repugnante. Claro, eles não encontraram nada porque não havia nada para encontrar, mas mesmo assim isso não parecia mudar a maneira como me olhavam. Algum tempo depois Emma voltou para casa. Tinha esperança de que ela me apoiasse, mas assim que entrou parecia tão abalada quanto nossos pais. Ela me disse que tinha levado Lana para casa cedo naquela manhã. Aparentemente Lana tinha ido ao quarto de Emma no meio da noite chorando e dizendo que queria ir para casa. Emma perguntou o que estava errado, mas Lana não quis explicar, apenas repetia que precisava sair dali. Então Emma levou para casa e ficou lá com ela. Tudo parecia estar bem até que Emma recebeu uma ligação do nosso tio mais tarde naquela manhã. Foi quando ela soube que Lana tinha me acusado de, daquilo. Emma parecia dividida, como se quisesse acreditar em mim, mas não soubesse o que pensar. Ela me disse que não entendia por que Lana inventaria algo assim. Eu podia ver em seu rosto que mesmo ela tinha dúvidas sobre mim. Isso doeu mais que tudo. A essa altura já estava cansado de tentar explicar minha versão, mas sentia como se estivesse falando com uma parede. Meus pais não estavam interessados em me ouvir, já tinham decidido que eu era culpado. Minha mãe continuava dizendo coisas como: por que ela mentiria sobre algo tão sério? Enquanto meu pai apenas ficava lá me julgando diretamente. Talvez se eu contasse o que realmente aconteceu eles me ouviriam. Por alguma razão queriam que cuidássemos de Lana. Sabiam que ela poderia tentar algo, como querer ir para uma festa com as amigas. Então se eu contasse minha história provavelmente faria sentido para eles. Quando liguei minha tia atendeu primeiro. Ela estava furiosa, me chamando de tudo e exigindo saber como eu poderia fazer algo tão nojento com a filha dela. Tentei dizer algo, mas ela não me ouvia. Finalmente meu tio pegou o telefone e eu expliquei tudo. Como Lana tinha me pedido para levá-la a uma festa. Como eu me recusei e como essa foi literalmente a única conversa que tivemos naquela noite. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Então meu tio disse: te ligo de volta. Não tinha ideia do que isso significava, mas fiquei esperando com o estômago embrulhado enquanto meus pais continuavam me olhando como se eu fosse um criminoso. Eu sabia que era inocente, mas naquele momento senti como se todo mundo estivesse contra mim. Passou-se cerca de 1 hora antes que meu tio me ligasse de volta. Aquela hora pareceu uma eternidade e eu mal conseguia respirar quando o telefone tocou. Quando atendi, meu tio parecia diferente. Ele não estava mais bravo. Parecia, não sei, mais calmo, talvez até envergonhado. Ele começou se desculpando. Disse que não deveria ter tirado conclusões precipitadas e que estava simplesmente muito alterado com o que Lana havia contado. Aparentemente, quando ela chegou em casa estava chorando e disse à minha tia e ao meu tio que eu havia tocado enquanto estava na minha casa. E naturalmente eles acreditaram nela, era sua filha. Mas depois de ouvir minha versão dos fatos, meu tio decidiu investigar um pouco mais. Ele ligou para algumas amigas de Lana e confirmou que realmente houve uma festa na noite anterior. Suas amigas admitiram que Lana havia estado escrevendo para elas a noite toda, até dizendo que encontraria uma maneira de escapar. Quando meu tio confrontou Lana com essa informação, ela desabou e confessou a verdade. Ela mentiu. Havia inventado tudo porque estava com raiva por eu não querer levá-la para a festa. Senti uma mistura estranha de emoções ao ouvir isso. Alívio, obviamente, mas também uma onda de raiva para a qual eu não estava preparado. Meu tio estava se desculpando, mas também tentava minimizar a situação, dizendo coisas como ela é jovem e não estava pensando nas consequências. Ele até teve a cara de pau de me pedir para não levar para o lado pessoal. Sua filha acabou de me acusar de uma das piores coisas imagináveis e eu deveria deixar passar como se não fosse grande coisa? Depois da ligação contei aos meus pais o que meu tio disse pensando que isso acalmaria os ânimos. E claro, eles pararam de me olhar como se eu fosse um monstro. Mas a resposta deles não foi o que eu esperava. Meu pai apenas disse algo sobre como as coisas saíram do controle, como se fosse um mal-entendido sem importância. Minha mãe parecia aliviada, mas em vez de se desculpar começou a procurar desculpas. Tínhamos que levar a sério, disse ela. E se fosse verdade? Emma não disse muito, simplesmente ficou sentada parecendo incomodada, como se não soubesse como agir agora que a verdade era conhecida. O que realmente me enfureceu, no entanto, foi que ninguém parecia estar com raiva de Lana. Meus pais não disseram uma palavra sobre a gravidade da mentira dela ou como ela poderia ter arruinado minha vida. Eles apenas pareciam felizes por não ser verdade e agiam como se todos devêssemos seguir em frente. Mais tarde naquele dia meu tio me ligou de novo. Ele se desculpou uma segunda vez, mas pareceu pouco sincero. Disse que Lana estava arrependida e que não percebeu a gravidade da sua mentira. Ele me pediu para deixar passar porque ela era jovem e cometeu um erro. Um erro? Um erro é derramar suco no tapete, não acusar alguém de um crime que pode destruir sua reputação, relacionamentos e futuro. O que piorou tudo foi que Lana não enfrentou nenhuma consequência real. Meu tio disse que teve uma conversa com ela sobre a gravidade de suas ações, mas foi só isso, sem castigo, sem pedido de desculpas, nada. Enquanto isso eu tive que lidar com as consequências. Meus pais nunca se desculparam por presumir o pior de mim e Emma continuava agindo como se não fosse grande coisa porque no final tudo se resolveu. Não sentia que tivesse se resolvido, pelo menos não para mim. O que mais me persegue é a rapidez com que todos acreditaram nela. Meus pais, minha irmã, minha tia e meu tio.
Todos presumiram que eu era culpado, ninguém parou para pensar em quem eu sou ou se a acusação fazia sentido, e mesmo depois que a verdade veio à tona parecia que ninguém se importava com o que eu havia passado. Minha mãe e meu pai não disseram desculpe, apenas disseram que estavam tentando encontrar a verdade, como se isso fizesse com que estivesse tudo bem me tratar como lixo. Meu tio me disse para seguir em frente como se eu fosse quem estivesse fazendo disso algo maior do que precisava ser, mas o pior, Lana nem sequer teve que se desculpar, ela se safou como se nada tivesse acontecido. Já se passaram 2 semanas e meia e ainda não sei como me sentir. Parte de mim quer exigir um pedido de desculpas dos meus pais, da Emma e especialmente da Lana. Quero que eles pelo menos reconheçam tudo o que aconteceu, mas outra parte de mim se pergunta se vale a pena. Isso mudaria alguma coisa? Ou eu deveria simplesmente cortar minhas perdas e seguir em frente? Atualização. Algumas semanas se passaram desde que compartilhei o que aconteceu e quero agradecer a todos que me incentivaram a me defender. Depois de muito refletir, finalmente decidi que não podia simplesmente varrer isso para baixo do tapete. O que Lana me fez não foi apenas um erro, e a forma como minha família me tratou foi imperdoável, então eu os enfrentei. Convoquei uma reunião familiar na casa dos meus pais. Estavam lá minha mãe, meu pai, Emma, minha tia e meu tio, mas Lana convenientemente não. Aparentemente ela não se sentia confortável em me encarar, o que me irritou ainda mais. Ainda assim, pensei que era melhor assim, pelo menos não teria que lidar com suas lágrimas falsas. Comecei explicando tudo a eles, disse exatamente como me fizeram sentir, como sua reação imediata à acusação de Lana não foi me perguntar o que tinha acontecido ou sequer considerar meu caráter, mas me tratar como se eu fosse culpado desde o princípio. Meu pai parecia incomodado, minha mãe começou a chorar e meu tio tentou me interromper dizendo que fizeram o que pensaram que era certo. Não o deixei, eu disse que o que eles pensaram que era certo quase arruinou minha vida. Então cheguei ao assunto de Lana, disse que o que ela fez foi malicioso, não um erro, e que ela deveria enfrentar consequências reais por suas ações. Disse que não me importava que ela tivesse 16 anos, ela era grande o suficiente para entender que acusar alguém de algo assim podia destruir seu futuro. Também deixei claro que não ia simplesmente seguir em frente nem perdoar ninguém a menos que 3 coisas acontecessem. Primeiro, Lana precisava se desculpar comigo pessoalmente, cara a cara. Segundo, meus pais, Emma, minha tia e meu tio precisavam reconhecer seus erros e se desculpar por como me trataram. E terceiro, Lana devia enfrentar consequências reais, não apenas uma conversa superficial. Meus pais foram os primeiros a responder, e não vou dizer que esperava algo diferente. Minha mãe começou a chorar dizendo que estava apenas tentando proteger Lana e que não sabia em quem acreditar naquele momento. Meu pai disse que entendia porque eu estava chateado, mas que eles tinham que levar a acusação a sério. Perguntei a eles o que achariam se eu os acusasse de terem me tocado quando criança. Teria parecido certo para eles simplesmente deixar para lá depois que eu dissesse que era mentira? Emma tentou se manter neutra dizendo que não sabia em quem acreditar durante todo o ocorrido, mas que sentia muito se me fez sentir que não me apoiava. Minha tia ficou na defensiva ao extremo, disse que Lana era apenas uma criança e que eu devia ter compaixão porque ela não estava bem emocionalmente quando mentiu. Claro, ela não estava bem emocionalmente porque não tinha podido ir a uma festa. Ela até disse que eu deveria ser grato por a verdade ter vindo à tona rápido e por eu não ter sido realmente metido em problemas. Foi nesse momento que percebi que ela não achava que Lana tivesse feito algo errado. Meu tio foi o único que se aproximou do que parecia um pedido de desculpas. Ele disse que lamentava ter tirado conclusões precipitadas e admitiu que deveriam ter lidado com as coisas de outra maneira. Mas quando pressionei sobre quais consequências Lana enfrentaria, as coisas mudaram. Ele disse que já haviam conversado com ela e que isso era suficiente. Eu disse a todos diretamente que suas desculpas não eram suficientes. Disse aos meus pais que se eles não podiam admitir que estavam errados e se desculpar sinceramente, não via como poderia continuar tendo um relacionamento com eles. Disse a Emma que sua atitude de se manter à margem me machucou mais do que ela imaginava e que precisava assumir a responsabilidade se quisesse continuar fazendo parte da minha vida. E disse à minha tia e ao meu tio que até que Lana se desculpasse e enfrentasse consequências reais não queria ter nada a ver com eles nem com sua filha. Minha mãe começou a chorar mais alto. Meu pai tentou bancar a vítima e minha tia me acusou de ser pouco compassivo. Meu tio tentou acalmar as coisas dizendo: não somos desconhecidos, devemos superar isso como uma família e não como estranhos. Mas eu não aceitei. Me levantei e disse que estava farto. Disse que os amava, mas que até que pudessem assumir a responsabilidade por como me trataram e fizessem Lana prestar contas não os queria na minha vida. Então fui embora. 2 semanas se passaram desde aquela reunião e cortei contato com toda a minha família. Meus pais tentaram se comunicar algumas vezes, principalmente com mensagens que tentam me fazer sentir culpado. Eles querem que eu encontre uma maneira de deixar tudo isso para trás antes que eu me arrependa do que posso perder. Emma me enviou uma mensagem dizendo que sente muito e que quer conversar, mas ainda não respondi. De minha tia, silêncio absoluto. A única pessoa com quem falei foi meu tio, que me ligou há alguns dias para ver como eu estava. Ele tentou me convencer a perdoar Lana dizendo que ela está angustiada desde que a verdade veio à tona. Eu disse que consideraria perdoá-la quando ela se desculpasse comigo diretamente e enfrentasse consequências reais pelo que fez. Até então não quero ouvir o nome dela. Não sei se minha família algum dia entenderá realmente o dano que causou. Talvez mudem com o tempo, talvez não. Se Lana ou qualquer outra pessoa da minha família decidir assumir seus erros algum dia, talvez possamos reconstruir essas pontes. Mas até então estou cansado de ser o idiota que tem que aguentar tudo.
Atualização 2. Sinceramente, não esperava estar escrevendo outra atualização, mas aqui estamos. Depois de semanas de silêncio, manipulação emocional e desculpas esfarrapadas, minha família me surpreendeu de certa forma. Eles se comunicaram de novo, mas desta vez as coisas foram diferentes. Há alguns dias meu pai me ligou. No início ignorei a chamada porque honestamente não estava pronto para enfrentar outra rodada de desculpas ou discursos de deixemos isso para trás enquanto cantamos Kumbaya, mas então recebi uma mensagem da Emma dizendo: Você deveria falar com o papai. Desta vez ele está falando sério. A curiosidade me venceu, então atendi quando ele ligou de volta. Desde o momento em que ele começou a falar, pude notar que seu tom era diferente. Ele me disse que ele e minha mãe estiveram pensando muito no que eu disse durante a confrontação, admitiu que falharam comigo ao tirar conclusões precipitadas e me tratar como um criminoso sem me dar o benefício da dúvida. Disse que se deixaram cegar pelas lágrimas de Lana e que suas emoções tomaram o controle em vez de pensarem com clareza. E então ele disse as palavras que eu estava esperando ouvir. Sinto muito, nós erramos. Depois que meu pai se desculpou, ele me disse que o resto da família também havia mudado de ideia. Aparentemente meu tio foi quem incentivou que tomassem medidas reais contra Lana. Depois da nossa confrontação, ele percebeu que simplesmente ter uma conversa com ela não era suficiente e que ela precisava entender a gravidade do que fez. E aqui está o que eles fizeram. Lana foi enviada para um internato. Meu tio e minha tia a matricularam em um internato com regras rígidas de comportamento. Aparentemente ela não está feliz com isso, mas disseram a ela que precisava de estrutura e disciplina depois de tudo o que aconteceu. Cortaram sua mesada, reduzindo-a ao mínimo necessário, apenas para cobrir a alimentação e o essencial. Meu tio disse que ela terá que reconquistar a confiança deles. E a desculpa direta? Meu tio me enviou um vídeo de Lana se desculpando. No vídeo parecia que ela tinha estado chorando, ou tentando fingir. Com ela é difícil saber. Ela disse que lamentava ter mentido sobre mim, admitiu que estava errada e disse que se arrepende do dano que causou. Ela até reconheceu a gravidade de suas ações e o quanto elas poderiam ter arruinado minha vida. Alguns podem pensar que um vídeo não é o mesmo que um pedido de desculpas pessoalmente, mas acredite em mim, prefiro assim para ficar longe da Lana. Meu pai me disse que eles estão tentando responsabilizar Lana enquanto trabalham para reconstruir a confiança comigo. Disse que sabe que não podem desfazer o que fizeram, mas que querem fazer as coisas direito daqui para frente. Ouvir meu pai admitir que estava errado e ver meu tio finalmente levar a sério o comportamento de Lana foi uma grande mudança, mas ao mesmo tempo, não posso simplesmente fingir que está tudo bem agora. O dano já está feito e demoraram muito para tomar a iniciativa. Meus pais, Emma, minha tia e meu tio, todos e cada um deles, acreditaram no pior de mim sem hesitar. Eles não apenas falharam em me defender, como me chutaram enquanto eu estava no chão. Lana, claro, se desculpou. Talvez ela realmente sinta muito, mas é difícil acreditar em qualquer coisa que ela diga depois do que fez. Pelo que sei, suas lágrimas naquele vídeo podem ser outra atuação para recuperar a simpatia de todos. Eu disse ao meu pai que, embora apreciasse seus esforços, ainda não estava pronto para voltar para a família. Por enquanto decidi manter distância. Estou focando em mim mesmo, na faculdade, no trabalho e nas pessoas da minha vida que sempre me apoiaram. Talvez algum dia eu esteja pronto para reconstruir essas pontes, mas será sob meus termos, não os deles. Estou grato por eles finalmente terem assumido a responsabilidade, mas o perdão não é algo que acontece da noite para o dia, é algo que eles terão que conquistar. Atualização 3. Para esta atualização vou precisar dar um pouco de contexto sobre minha família. Podem pular esta parte e ir direto para a atualização em si, mas acho que será importante para o que tenho para contar. Meu tio, o pai da minha prima, é irmão do meu pai. Por outro lado, minha tia é amiga da minha mãe e foi quem apresentou meu tio à sua esposa. Ela também era amiga do meu pai, embora certamente seja mais próxima da minha mãe. Tanto meu pai quanto minha mãe eram amigos da minha tia na universidade. Foi lá que se conheceram e posteriormente apresentaram meu tio à minha tia. Dessa relação nasceu o pequeno engendro demoníaco que é Lana. Sabendo disso, agora posso contar que Lana anda dizendo a algumas pessoas que meu pai teve um caso com minha tia, aproveitando-se da amizade que tinham desde antes. Ela usa isso como desculpa para dizer que meu pai e minha tia têm algo desde o começo. Ela disse isso porque está furiosa por ter sido enviada para um internato. Ela esperava que o vídeo de desculpas a salvasse desse destino, mas seu pai falava sério sobre enviá-la, e assim o fez. E como ela se vingou? Mentindo, claro. Meus pais e meus tios sabem que é mentira, ainda mais agora que sabem que Lana pode mentir tão facilmente, mas não se pode dizer o mesmo do resto da família. Eles nunca ficaram sabendo do assunto da falsa denúncia que Lana fez contra mim. Então também não sabem sobre seu pedido de desculpas e confissão. E onde eu entro em tudo isso? Eles querem o vídeo do pedido de desculpas de Lana para mostrar a outras pessoas e provar que ela é uma mentirosa. Aparentemente eles apagaram o vídeo depois de me enviarem como uma forma de apagar o que aconteceu, mas acreditam que eu ainda posso tê-lo. Eu disse a eles que teria que procurar para ver se não o apaguei, embora saiba com certeza que não o fiz. Também os informei que o melhor que poderiam fazer é deixar passar, já que Lana é apenas uma criança e eles deveriam encontrar o perdão em seus corações. Além disso, eu disse que não podia acreditar que Lana pudesse mentir com uma acusação tão séria. Então encerrei a ligação dizendo que tinha que procurar o vídeo, mas os avisei para não terem muitas expectativas, já que tem um telefone antigo com pouca memória e costuma apagar coisas para liberar espaço. Neste ponto estou sendo vingativo com eles, mas é bom que eles passem pelo que eu passei. Talvez agora entendam meu ponto de vista em tudo isso. Ainda
Ainda não decidi se quero dar o vídeo a eles ou não, mas pelo menos vou deixá-los sofrer um pouco. Eles fizeram isso comigo durante semanas até que finalmente houve algum arrependimento e consequências. Não sei por que eu deveria me apressar agora. Tenho estado ocupado ultimamente colocando minhas séries da Netflix em dia, então não tive tempo de pensar em algo tão sério como isso. Provavelmente contarei a vocês minha decisão quando a tomar, mas assim como minha família, não esperem que seja logo. Atualização 4. É hora de contar minha decisão, que é não dar o vídeo à minha família. Posso ser mesquinho, pior que meus pais e todas as coisas que li em alguns comentários, mas não me importo. Em primeiro lugar, porque eles merecem, mas em segundo lugar, e mais importante para mim, porque não quero que esse vídeo se torne viral. É um vídeo que fala de uma acusação muito séria contra mim e embora seja um pedido de desculpas por ter mentido, não quero estar associado a isso de forma alguma. Só meus pais, minha irmã e meus tios sabem disso, e quero que continue assim. Já vi muitos casos em que a suposta vítima admite que mentiu, mas ainda assim há pessoas que continuam acreditando na acusação. Uma vez que te acusam de algo tão sério, não é como se você pudesse apagar isso tão facilmente. Quanto à minha família, Lana continua no internato e não sairá de lá até completar 18 anos. Não sei qual era o prazo estabelecido para seu castigo, mas mentir de novo não acho que tenha ajudado em seu caso. Quanto aos meus pais e meus tios, as pessoas pensam que meu pai e minha tia são infiéis e que meu tio e minha mãe foram traídos. Além de alguns olhares estranhos e alguns comentários na rua, eles não sofreram maiores consequências. Há até pessoas que pensam que meus pais e meus tios fazem troca de casais. O lado positivo é que há coisas piores, como esta ser minha última atualização. Sentirei falta de publicar aqui de certa forma, não porque tenha gostado do que aconteceu, mas porque as postagens que não se relacionavam diretamente comigo foram mais divertidas de escrever. Desejo o melhor a todos vocês.